E aí, já parou para pensar num criador que sofre, num conselho de seres cósmicos que exige respostas e numa aposta que pode custar, bem, tudo? É exatamente essa história que a gente vai desvendar hoje. Uma jornada sobre dor, sobre livre-arbítrio e sobre o destino de uma criação inteira. A dor permanecia intacta. Olha só que frase forte para começar. Com poucas palavras, a gente já é jogado no centro de um sofrimento que nem eras e mais eras de tempo cósmico conseguiram aliviar. Esse é o nosso ponto de partida. Então a gente conhece nosso protagonista, Iave. Já se passaram 20 anos desde que ele teve que sacrificar seu filho, mas para ele é como se o tempo tivesse congelado. A dor dele é uma ferida que o universo simplesmente não consegue curar. E essa ideia é poderosa, né? Pensa só nisso. Galáxias inteiras nascendo e morrendo, o universo todo em movimento. Mas o sofrimento de Ave, esse não muda. É uma espécie de paralisia emocional no meio de toda a agitação da criação. E aí, de repente, essa estagnação é quebrada. E não é um convite educado, não. É uma convocação. Uma força que não dá para ignorar, que arranca ele dessa dor. O tal conselho primordial tá chamando e a gente já sente que boa coisa não vem por aí. O cenário desse confronto é um lugar que, nossa, desafia a nossa imaginação. É um círculo flutuando no vazio absoluto, um lugar fora do tempo e do espaço. É ali que as próprias leis do universo se encontram para julgar o seu criador. E olha só quem são os juízes. Não estamos falando de deuses com personalidades, sabe? São os próprios conceitos que se tornaram seres. Hoioron, o regente, Cronos, que é a personificação do tempo, Axiomar, a própria lei. Eles são as regras do jogo e eles não estão ali para dar um abraço. A força dessa cena é incrível. E a Vé não tá ali só triste, passivo. Existe uma fúria dentro dele, uma energia tão, mas tão intensa que chega a distorcer a realidade em volta. Ele tá sozinho, mas o poder dele ecoa naquele vazio, desafiando até mesmo esses seres primordiais. E agora, o motivo da reunião é revelado. Não é sobre a dor de Ávia, não. É sobre a criação dele. A humanidade está sendo julgada, e o conselho quer que o Criador responda por ela. A resposta de Yahvé é uau. É um grito de exaustão, de dor. Fizeram-me matar meu filho. O que mais vocês desejam? Ele basicamente joga na cara do conselho todos os sacrifícios terríveis que já foi forçado a fazer. Ele não aguenta mais punir a criação que ele tanto ama. Mas o conselho, representado ali pelo Verhalsur, o limite, é impiedoso. A resposta é fria, direta. O sacrifício foi em vão. O mal na humanidade não só não diminuiu, como está crescendo, está corrompendo tudo. E aqui está o X da questão. Para o conselho, o problema não é a humanidade em si, é o conceito por trás dela, o livre-arbítrio. Para eles, não foi um presente, foi uma falha de design. Um erro que condena a criação a se destruir de novo, e de novo, e de novo. Só que é nesse momento que o Yaver muda. A tristeza dá lugar para convicção. Ele para de se defender e começa a defender o pilar central de toda a sua obra, a liberdade de escolha. Para que eu criaria bonecos? Essa pergunta a gente define tudo. Para Yahvé, uma criação sem a chance de escolher, sem o risco de errar, simplesmente não tem valor. A beleza da coisa não está na perfeição, mas na possibilidade de escolher. Um universo sem liberdade seria um universo sem sentido nenhum. E aqui a gente vê as duas visões, lado a lado. De um lado, a ordem do conselho contra a escolha de Yahvé, a correção contra o risco, a punição contra o significado. É o debate final. O bem só tem valor de verdade se for uma escolha, e não uma obrigação. A pressão em cima do Yahvé chega no máximo. O conselho quer outra punição, mais uma intervenção divina. Mas, em vez de ceder, Yahvé faz algo que ninguém esperava. Ele decide quebrar o ciclo. E as apostas sobem ainda mais. O próprio Cronos, o tempo em pessoa, dá o aviso. O prazo acabou. A paciência do universo chegou ao fim. A pressão para que Yahvé faça alguma coisa é absoluta. E então, vem a resposta que muda tudo. Eu não farei mais isso. É um não definitivo. Yahvé se rebela contra o papel que sempre teve. Ele não vai mais ser o carrasco da sua própria criação, custe o que custar. E aqui vem a grande cartada. Yahvé não só se recusa a punir, ele desafia o conselho.
Ele joga a responsabilidade de volta para eles. Se a humanidade é tão falha assim, então que ela mesma tem a chance de se defender, sozinha. E isso nos leva à conclusão desse julgamento. Contra todas as expectativas, o Conselho aceita a aposta e estabelece as regras para o teste final da humanidade. Os termos são simples e, sinceramente, aterrorizantes. Primeiro, a chance. A humanidade vai ter sua oportunidade. Segundo, a defesa. Eles vão ter o direito de se apresentar e se defender. E terceiro, a condição, que é a mais cruel de todas. Iave está proibido de interferir. Ele só pode assistir de longe. E o prazo para esse teste? 2001 anos. É um detalhe curioso, não é? Esse a mais. Talvez seja um sinalzinho sutil do Conselho, uma marca de que um novo pacto foi selado e uma nova contagem regressiva começou. Essa linha do tempo ajuda a colocar tudo em perspectiva, né? A gente passou pelo dilúvio, que foi uma punição, pelo sacrifício, que foi um pagamento, e agora estamos no presente, com o veredito que deu uma nova chance. E tudo isso aponta para um único ponto no futuro: o teste final. E assim, o ciclo emocional do Iave se fecha. As lágrimas que antes eram de pura dor, agora são de esperança. Uma esperança arriscada, frágil, claro, mas é uma aposta naquela mesma liberdade que quase custou tudo. É a fé de um criador na sua própria criação. E no fim, a gente fica com essa pergunta, que ecoa pelo cosmos. Uma criação que tem o poder de escolher, vale o risco de ser aniquilada? A história parece sugerir que a resposta não vai vir dos céus, mas de nós mesmos. E pelo visto, temos 2001 anos para encontrar essa resposta.